Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia e boa tarde, né? Obrigado mais uma vez aí pela participação aqui. Continuando nossas aulas, hoje a gente vai falar um pouco das penalidades, né? Continuando aí o estudo sobre o Código de Ética. Eu vou trazer aqui algumas considerações gerais, tanto do que trata o próprio código, com alguns complementos de normas e resoluções que a gente tem que conhecer. Então, em relação ao código, neste caso, nós vamos estudar do item 20 até o item 23, e a gente vai entender, né, as penalidades no cunho ético, né, no sentido ético aqui. Então, bom, o item 20 vai falar assim, olha, a transgressão de preceito desta norma constitui uma infração ética, né? Então, como nós já estudamos, nós temos esse limite que é estabelecido pelo código, como se fosse esse quadradinho, né? E a transgressão é ultrapassar esse limite, tá bom? Sancionada, segundo a gravidade, com a aplicação de uma das seguintes penalidades. Então, a gente vai ter a advertência reservada, a censura reservada ou ainda a censura pública. Na aplicação das sanções éticas, podem ser considerados como atenuantes: ação desenvolvida em defesa da prerrogativa profissional, ausência de punição ética anterior, prestação de serviços relevantes à contabilidade como um todo e também a aplicação de salvaguardas. Então, os atenuantes nada mais são do que aqueles itens que vão ser levados em conta, né, para diminuir o peso da infração. Ao contrário, nós teremos no item 22 os agravantes, aqueles que vão aumentar a efetiva infração, né? Ação ou omissão que macule, ou seja, que prejudique publicamente a imagem do computador. Punição ética anterior transitada em julgado, né, já decidida sem a possibilidade de defesa ou recurso de qualquer espécie, e também a própria gravidade da infração pode ser considerada como uma atenuante, aliás, como uma agravante nestes casos aqui para aplicação das sanções éticas, tá? Bom, o contador, a ele é permitido, inclusive, o desagravo público, né, ao Conselho Regional aí solicitar, né, requerer ao Conselho Regional esse desagravo quando ele for atingido de forma pública injustamente no exercício da sua profissão. Então, por exemplo, houve ali uma informação, essa informação ela foi veiculada no sentido de que aquele profissional teria o seu registro suspenso. E aí, eventualmente, isso acarreta em alguns prejuízos para aquela pessoa. Mas no fim, né, aconteceu justamente o contrário, né? Houve uma decisão a favor aí do contador. Né? Verificou-se ali, analisou-se, enfim. E aí, neste caso, então, o desagravo é justamente essa correção da informação de maneira pública, justamente para tornar isso a conhecimento da sociedade na forma como deveria ser. Né? Então, eu deixei a resolução 972 aí para vocês darem uma olhada e conhecerem um pouco mais sobre o que é o desagravo, entender melhor essa mecânica, mas basicamente seria uma circunstância como essa, né? Imagina que o computador ele foi acusado injustamente, né? Denunciado ali injustamente, se defendeu e efetivamente teve ali de certa forma um prejuízo por conta dessa denúncia. E aí na prática é permitido a ele fazer essa solicitação. Bom, entrando num aspecto um pouco mais profundo, o que a gente tem além do código em relação a esses detalhes do registro e também das penalidades? A gente vai ter as resoluções 1554 e 1555. Elas vão dispor sobre o registro profissional. A 54 do registro pessoa física e a 55, 1555, ambas de 2018, né, ela vai dispor sobre o registro das organizações contábeis, tá? Então tem as normas completas aqui, os links para vocês poderem acessar. E aí, a partir dessa linha de raciocínio, a gente pode considerar também, tem que levar em conta, o recém-publicado, né, Regulamento de Procedimentos Processuais e o processo administrativo de fiscalização. Esse regulamento ele entrou em vigor agora em 2021, né, e trata ali justamente de qual é o procedimento dado para processos administrativos de fiscalização. Por exemplo, houve uma denúncia contra a minha pessoa, meu registro lá de profissional, e aí eu vou ter, de certa forma, prazos, eu vou ter uma regulamentação de como esses processos de fiscalização devem ocorrer. Tá? Tanto por parte de quem está acusando, quanto por parte de quem está se defendendo, como, por exemplo, por parte também do Conselho Regional e Fiscal e Federal, perdão, de fiscalização, né? Especificamente aí as comissões responsáveis sobre isso. E aí a gente vai ter também, lá dentro da resolução 1554, o artigo 24. Ele vai falar o seguinte, olha, suspensão é a cassação ou a cessação, melhor dizendo, né, que são duas expressões distintas, é a cessação, a interrupção temporária de habilitação para o exercício da atividade profissional, decorrente da aplicação de penalidade transitada em julgado, né, ou seja, não há mais possibilidade de recurso e de defesa, ou por decisão judicial,
cuja contagem de prazo dar-se-á nos termos da normatização vigente. Aí a gente volta lá para aquele regulamento de procedimentos. Mas basicamente aqui ele está dizendo o que é a ideia da suspensão, tá? Artigo 25 vai dizer assim, olha, decorrido o prazo da penalidade de suspensão, o registro profissional será reestabelecido automaticamente, independente da sua solicitação. Então, isso é um dever do Conselho Regional executar este procedimento. E o 26 vai dizer o que é a cassação. É a perda da habilitação para o exercício da atividade profissional, decorrente de decisão também transitada em julgado, né, por infração prevista na linha F, que a gente vai ver a seguir, do artigo 27, Decreto-Lei 9.295 de 1946. Esse decreto-lei, ou essa lei, melhor, para ser mais específico, ela vai basicamente regulamentar a profissão, né? Desde 1946, já vem de um pouco antes, mas é a mais recente que nós temos, com as respectivas atualizações, obviamente. Ela é a grande base da profissão contábil, né? Nós temos aqui no Brasil. E lá no artigo 27 dela, a gente vai ter o seguinte: as penalidades ético-disciplinares, lá no capítulo 5 dessa lei, aplicáveis por infração ao exercício legal, né, da profissão, são as seguintes. Então, a gente vai ter lá o âmbito da infração ético-disciplinar e o âmbito da aplicação de multas, né? Então, neste caso aqui, o Código de Ética ele prevê aqueles 3 tipos de suspensões, e aqui a gente falaria numa aplicação de multas específicas para cada caso. Citando aí como exemplo, multa de 1 a 10 vezes o valor da anuidade em curso, né, no caso ali, respectivo ano de quando sai a decisão, relativo aos artigos 12 e 26 do Decreto-Lei. O que vão falar esses artigos 12 e 26? Vão falar do exercício ilegal da profissão, né? Como nós sabemos, a gente precisa fazer o bacharelado, 4 anos, depois você vai fazer o exame de suficiência, e depois disso você ainda tem que fazer a solicitação e manter em dia a sua anuidade de registro, seja para profissional pessoa física ou para organização contábil. Tá? Então, o exercício da profissão sem esse efetivo registro incorre nesse tipo de penalidade. Tá? E neste caso aqui vai ser observado cada um dos casos. No item B, a gente vai ter, então, na linha B, multa de 1 a 10 vezes aos profissionais, e no caso das organizações contábeis, de 2 a 20 vezes a anuidade, ou qualquer aí organização, né, quando se tratar de infrações do artigo 15 e 20 também, em seus respectivos parágrafos. O que vão dizer esses artigos 15 e 20? Que eu já expliquei isso para vocês, né, mas quando a gente elabora, por exemplo, as demonstrações contábeis, a gente aplica justamente o registro e confere uma assinatura àquele registro, né? E aí essa ideia de vinculação com o registro profissional é, por exemplo, se aquela organização elaborou uma demonstração contábil que não é verdadeira, né, fraudada ou destinada a fraudar, por exemplo, ali um órgão fiscal ou, enfim, uma prestação de contas ou algo nesse sentido, uma atividade ilegal ali. Vinculada a esse registro profissional, aqui estaria a aplicação, nesse exemplo aqui, da penalidade no sentido de valor monetário. Tá? E qual é a linha de raciocínio? Na linha C, a gente vai ter multas de 1 a 5 vezes o valor da anuidade, né, em todos os outros casos que não estejam previstos especificamente aqui. Então, por exemplo, atuou sem o registro profissional, artigo 12 ou 26, dependendo ali da característica, né, mas o mais comum é em relação ao artigo 12. Então, vai ter até 10 vezes, dependendo do grau, do nível, de como foi aquela condição de infração, ok? A suspensão do exercício da profissão pelo período de até 2 anos, continuando aí o artigo 27, aos profissionais que, dentro do âmbito da sua atuação, no que se referir à parte técnica, foram responsáveis pela falsidade de documentos que assinarem ali por irregularidades, tá? Então, aqui, além da multa, é possível que haja uma decisão, né, de penalidade de suspensão do exercício da profissão, por exemplo, até 2 anos. E aí, neste caso, como a gente viu anteriormente, após esses 2 anos, se fossem 2 anos, ele seria automaticamente restabelecido, né? E aí volta, inclusive, a obrigação da anuidade, né, em todos os outros efeitos, etc. Tá? Então, aqui neste caso, ele está só especificando, né, para estabelecer um limite de suspensão. Por quê? Entende-se que a suspensão seria ali uma penalidade, não necessariamente monetária, financeira, né, mas capaz de causar determinados efeitos, e não necessariamente a cassação. Então, isso vai ser relativo à gravidade da infração. Quando que aplica uma suspensão e quando que aplica, então, uma cassação, né? A eliminação por completo daquele registro. Então, neste caso aqui, a gente entende aí como um nível
leve até médio, né, de tipo de infração. A cassação já vai ser aplicada em casos mais específicos. Então, continuando, outro exemplo, a suspensão do exercício da profissão pelo prazo de 6 meses até 1 ano ao profissional que atuou ali com incapacidade técnica no desempenho das suas funções, né, a critério do Conselho Regional que estiver sujeito, facultada, porém, ao mais interessado aí a ampla defesa, né? Basicamente, o rito de procedimento lá vai garantir esse direito à ampla defesa, tá? Isso é natural do direito brasileiro, é natural do direito democrático, e aqui não seria diferente. Né? Só está se entendendo que, comprovada ali a incapacidade técnica, não necessariamente, né, seria um tipo de infração mais leve ainda, sem a intenção respectiva de fraudar, por exemplo, ali a renda pública, né, a atividade de coleta de tributos ou apuração, algo nesse sentido, pode incidir aí uma suspensão de 6 meses até 1 ano, se for o caso. Vamos lá para a cassação agora na linha F. A cassação, então, é quando comprovada a incapacidade técnica de natureza grave, né, crime contra a ordem econômica e tributária, produção de falsa prova de qualquer dos requisitos para o registro profissional. Então, por exemplo, eu vou solicitar um registro e eu tenho lá um diploma falsificado, né, e efetivamente aí eu posso ser penalizado nesse sentido. Tá? Apropriação indevida de valores de clientes, lembra lá que a gente estudou, confiados à sua guarda, desde que homologada por 2/3 do plenário do Tribunal Superior de Ética e Disciplina. Né? Essas aqui, eu não comentei antes, mas essas redações elas são atualizadas ali de 2010 por uma outra lei. Eu não trouxe essa lei 12.249 porque ela fala de muitas outras coisas. Né? Infelizmente não é uma lei que trata especificamente deste caso aqui. Ela foi meio que aprovada junto com muitas outras informações, então fica um pouquinho difícil de se localizar lá. Mas, em resumo, aqui está colocando o seguinte, olha, comprovada incapacidade técnica, no caso específico aí, que a gente está vendo, 2/3, né, a decisão tem que vir ali, advir de 2/3 do plenário, tá? A advertência reservada, quando é que a gente vai ter isso? Censura reservada, censura pública, nos casos previstos no Código de Ética, né, e aprovado ali pelo Conselho Regional, conforme a previsão 10 do artigo, que é a atribuição, tá? Neste caso aqui, o decreto 1040, né, de 1969. Então, a atribuição do Conselho Regional de fazer esse processo de fiscalização. Então, a depender da circunstância, a depender dos elementos ali que compõem essa denúncia, né, e comprovada a denúncia, caberá, então, sempre ao órgão de fiscalização, né, especialmente aí através do plenário do Tribunal Superior de Ética, desculpem, a fazer essas decisões, ok? No artigo 28, a gente vai ter, olha, são consideradas como exercendo ilegalmente a profissão e sujeitos à pena estabelecida na linha A do artigo anterior, que é o que a gente viu, os profissionais que desempenharem qualquer função especificada na linha C do artigo 25, sem possuírem devidamente legalizado o título a que se refere, né, que é nada mais, nada menos do que o registro, tá bom? Se for atuar como organização contábil, tem que ter o registro da organização. Se for atuar como autônomo, como pessoa física, tem que ter o registro também. O item B aqui, a linha B, vai dizer o seguinte: os profissionais que, embora legalmente habilitados, não fizerem ou com referência a eles não for feita a comunicação exigida no artigo 15 e no seu parágrafo único, né, que é a atuação da elaboração da peça contábil, por exemplo, a eventual transferência de serviços e etc., é de fato assumir toda a responsabilidade sobre, né, especificamente aí o trabalho que está sendo realizado com o devido registro e a vinculação de uma informação à outra. No artigo 29, o profissional suspenso fica obrigado a depositar a carteira profissional que tiver aplicada a penalidade até a expiração do prazo de suspensão, sob pena de apreensão deste documento. A falta de pagamento de multa devidamente conformada vai importar aí decorridos 30 dias de notificação em suspensão por 90 dias do profissional da organização que tiver incorrido neste caso. No artigo 31, a gente ainda vai ter as penalidades estabelecidas não isentam de outras em que os infratores hajam incorrido por violação de outras leis. Então, é basicamente para dizer assim, se você comete lá um crime contra a ordem tributária, né, efetivamente você vai responder por isso no processo respectivo, mas aqui haverá então também uma outra sanção, enfim, uma outra aplicação. Então, uma coisa não anula a outra, né?
No artigo 32, as multas impostas, né, dentro do prazo de 60 dias, contados aí por notificação, ser interposto recurso efetivo, né, sem efeito suspensivo para o Conselho Federal de Contabilidade. Não se efetuando amigavelmente o pagamento das multas, serão estas cobradas pelo Executivo Fiscal na forma da legislação vigente. Os autos de infração, depois de julgados definitivamente contra o infrator, constituem títulos de dívida líquida, né, que é para poder fazer aquela execução fiscal que a gente comentou anteriormente, justamente para efetuar a cobrança judicialmente, ok? E certos para efeito de cobrança, que se refere ao parágrafo anterior. São solidariamente responsáveis pelo pagamento os infratores e os indivíduos, firmas, sociedades, companhias, ações ou empresas cujos serviços se achem, tá? Então, é nesse sentido aí que a gente comenta tanto que a responsabilidade do contador é muito grande, e neste caso a solidariedade se estende também àquela empresa envolvida, enfim, à organização, à firma, à companhia. As penas de suspensão, né, do exercício serão impostas aos profissionais pelos conselhos regionais, né, recurso efetivamente para o Conselho Federal de Contabilidade. As multas serão aplicadas no grau máximo quando os infratores já tiverem sido condenados por sentença passada e julgado em virtude de violação de dispositivos legais, ok? É o caso da reincidência, né, que a gente já vai ver também aqui então a seguir. Na mesma infração praticada ali dentro de prazo de 2 anos, a penalidade tem que ser elevada ainda ao dobro da anterior, daqueles valores que a gente viu, né? Caso haja efetivamente aí por exemplo, foi suspenso por um ano, aplicou-se a multa e aí logo no mês seguinte já novamente houve nova denúncia e nova aplicabilidade, e, enfim, decisão contrária de novo, condenado, vai ter em dobro essa penalização. Tá? Então, para fechar o raciocínio, como vocês viram, assim, esses aspectos da legislação eu não costumo cobrar muito, enfim, comentar muito, mas é só para a gente ter uma ideia, porque há uma curiosidade, né? Que aí às vezes a gente lê lá no código e pensa que isso não impacta no bolso, não impacta de outras formas, tá? Mas o contador ele responde na esfera civil, ele responde na esfera penal, se for o caso, ele responde na esfera administrativa, que seria aqui dentro ou para o Conselho Regional e respectivamente para o Conselho Federal de Contabilidade, enfim. Né? Então é importante tomar cuidado, entender essas penalidades, compreender esse processo e o nível de responsabilidade que é o trabalho que é executado. Então, basicamente, aqui é para entender que a conduta ética ela é passível de punição, né? E ela deve ser construída no dia a dia, como a gente já estudou até agora, tá bom? Então, aí, neste caso, a gente faz um fechamento aqui. Na próxima aula, eu quero trazer alguns aspectos aí do que a gente estudou até o momento, né, com a NBC principalmente, entendendo aquela ideia do simulado, né, para a gente poder brincar um pouco com as questões que já foram objeto aí de avaliação em concursos e também na própria prova do exame de suficiência, a fim de meio que entender como é que isso se encaixa numa aplicação de situação, de exemplos, de situações mais práticas e diárias da atividade contábil. Beleza? Então, eu espero que tenha ficado claro aí para vocês, né, para não me delongar muito aqui em relação essas considerações. Essa foi a nossa aula de penalidades para fechar a linha de raciocínio. Lembrando lá que tem as considerações finais, né, enfim, gerais aí do código, a aplicação, estendendo-se tanto ao técnico em contabilidade e também ao profissional, o contador, enfim, né, as organizações contábeis, como a gente viu. Então, tem as normas, a base legal para vocês poderem aprofundar, para vocês poderem investigar aí, tirar eventuais dúvidas. E é bacana que vocês deem também uma lida nas resoluções de registro, até para conhecer, né, como funciona esse processo. Enfim, na próxima aula eu devo trazer um pouco mais de informações sobre o exame de suficiência, qual é o embasamento legal que a gente tem, a resolução que regulamenta esse processo, né, como ele deve funcionar e etc. Tá? Então, juntando todas essas pecinhas do quebra-cabeça, fica um pouco mais compreensível do que é, de fato, né, o código de ética aplicado à atividade ou exercício da profissão do contador, estendendo-se aí para todos os profissionais relacionados. Então, obrigado mais uma vez pela atenção, né? Espero ter contribuído com o conhecimento. Voltamos aí nas próximas aulas para continuar conversando, estudando essa disciplina, né, que vale muito a pena. Valeu, bons estudos e até a próxima.